Nosso Pai do céu, Ele fez o sol, o céu e o mar, me fez também, nosso Pai do céu. Amiguinhos do berçário, tudo bem com vocês? Vamos assistir mais uma aulinha, hein? Com a tia Márcia e a tia Nilce. Olá, crianças, tudo bem? Estão direitinho aí em casa? Estão se cuidando? Muito bem! Hoje, mais uma vez, nós vamos fazer a nossa aulinha aqui no berçário de irmã Sheila e agora vamos ficar prestando atenção que tia Márcia vai ler o Evangelho pra gente, tá bom? Vamos prestar atenção, hein? Hoje a leitura do Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior e também dos que com ele partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la. Como ocorre com o uso de certos venenos, que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, se desfizesse de todos os seus bens e o seguisse, não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer dos que possui, e esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem realmente considerava-se quite porque havia observado certos mandamentos, porém recusava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre, não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma infinidade de males sobre a terra. Além disso,
seria a condenação do trabalho, que pode proporcioná-la consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de más paixões, se também provoca tantos crimes, não é ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria posto sobre a terra. Pertence ao homem fazer o que ela produza o bem, senão é um elemento direto do progresso moral. A riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento do progresso intelectual. Efetivamente, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, semeá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para torná-la mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que se tornaram a obra dos séculos, o homem teve que buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e mais rapidamente. Porém, para fazê-lo, precisava de recursos. A necessidade o fez criar riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu uma inteligência. Essa inteligência que ele concentrou inicialmente na satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o ajudará a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso. Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhinhos, né? Vamos conversar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui, Senhor, para a realização de mais uma aulinha. Fique conosco, Senhor, fique em nossos corações, abençoando e protegendo a cada um de nós. Peço permissão para mais uma aula. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos agora ouvir uma historinha bem legal, Janilce? Vamos embora! A historinha hoje é boa. Vamos lá. Esses são os bonequinhos que irão representar a riqueza e a miséria, que acabamos de ler no nosso Evangelho. Tanto a riqueza e a miséria são provas muito difíceis, mas a prova da riqueza é mais perigosa que a miséria, porque junto à riqueza estão presas a ela a sedução, a tentação e a fascinação, tornando o nosso bonequinho cheio de orgulho e egoísmo, afastando-se de Deus,
enquanto que o bonequinho que está vivenciando a prova da miséria não abandona Deus, é apegado a Ele, mesmo achando que a felicidade está bem longe de ser alcançada. A prova da riqueza é muito difícil, sim, mas não impossível quando se sabe utilizá-la. O nosso bonequinho, que representa a riqueza, ele reencontra Deus, apega-se a Ele e abandona as más paixões. Se liga ao amor próximo e ajuda o bonequinho que está representando a miséria, que é o seu amigo mais próximo. Com ele, deixa de ser triste e torna-se feliz. Com um lindo balão que o bonequinho da riqueza lhe deu de presente. Fora da caridade não há salvação. E todos ficaram muito felizes por terem cumprido as provas, se saído muito bem. Moral da história: tanto a riqueza quanto a miséria são provas que o espírito tem a necessidade de passar. Deus não colocaria na terra se fosse ruim a riqueza e a miséria. São necessidades que nós temos que vivenciar. Agora, depois dessa explicação legal do Evangelho, nós vamos ouvir uma musiquinha bem gostosa. E depois já continuar com a historinha, né, Vamos Jamar? continuar com outra historinha, bem bonita também. Vamos prestar atenção, hein? Né, Tia Nilce? Muito bem. Vem que eu vou te contar histórias pra te encantar, que tocam no fundo do seu coração, que vão fazer você sorrir e também colorir um mundo de amor na sua imaginação. Das histórias que eu vou contar, você não vai esquecer. Utilizará as lições aprendidas quando você crescer. Conte mais, conte histórias pra mim. Conte mais, que eu quero é ser feliz, feliz. Conte mais, que eu quero ouvir neste momento histórias que falam de amor e de sentimentos. Das histórias que eu vou contar, você não vai esquecer. Utilizará as lições aprendidas quando você crescer. Conte mais, conte histórias pra mim. Conte mais, que eu quero é ser feliz, feliz. Conte mais, que eu quero ouvir neste momento histórias que falam de amor e de sentimentos. Conte mais, conte histórias pra mim.
vez, seu Antônio e seu filhinho João. Eles eram muito ricos. Um dia, seu pai quis mostrar para o filhinho João a importância dos bens materiais, o quanto tinha valor. Seu Antônio convidou o João para passar uns dias na casa do trabalhador da fazenda. Era uma casa bem simples. Quando retornaram da viagem, seu Antônio perguntou se ele tinha gostado da viagem. E ele respondeu: "Muito boa, papai, adorei." "Você viu, meu filho, a diferença entre viver na riqueza e viver na pobreza?" "Sim, pai." "E o que você aprendeu com tudo que você viu nesses dias, naquele lugar tão pobre?" E João respondeu: Pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos alguns canários em uma gaiola e eles têm todo tipo de passarinho, todos soltos no ar. O filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, observei que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto que nós sentamos à mesa em casa, falamos de negócio, dólar, festa, daí comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde fui dormir com a Maria, passei vergonha, pois não sabia sequer o Pai Nosso, enquanto que ela se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, assistimos televisão e dormimos." "Outra coisa, papai, dormir na rede da Maria, enquanto que ela dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Sônia, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando nos quartos para as visitas." Conforme o garoto falava, o pai ficava chocado, sem graça, envergonhado, pois quando o filho se levantou, abraçou o pai e ainda acrescentou: "Obrigada, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres." Moral da história: não é o que você é, o que você tem, onde você está, o que faz, que irá determinar a sua felicidade. Se você tem amor, um coração bondoso, você tem tudo. E agora, crianças, depois desse aprendizado todo sobre a riqueza e a miséria, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Papai do Céu, né, por tudo, pelo ensinamento, pela vida, né? A nossa prece agora vai ser com a tia Nilce. Muito bem, crianças. Vamos fazer então a nossa prece, como a gente faz todas as vezes que a gente termina o estudo aqui no Berçário de Mancheira, não é? Nós vamos então agora fechar os olhinhos, pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa santa, casa de aprendizado e de bênção, Senhor. Que o Senhor então nos abençoe hoje e a todas aquelas crianças para quem nós estamos levando esse estudo, esse entendimento, esse aprendizado. Que o Senhor então nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Isso aí, criança. Agora só semana que vem, não é, tia Nilce? Isso mesmo, tia Márcia. Então, nós vamos ficar com saudade, né, tia vamos Márcia? ficar com saudade, mas semana que vem estamos de volta de novo com mais uma historinha. Então, crianças, até semana que vem. Tchau!